Fala, filhote! Essa aqui é mais uma aulinha nossa de genética do sangue. Só que é parte 2 que eu vou falar sobre o fator RH. Vai falar doação, vou falar de eritroblastose fetal, uma aulinha completinha, redondinha para vocês. Assista e compartilha com todo mundo. Beijo! Fala, filhote! Essa aqui é mais uma aulinha nossa sobre genética do sangue. Fechou? Eu falo mais uma, filho, porque aqui no canal já temos uma aula de sistema ABO. Inclusive, quem não assistiu, vai lá, assiste primeiro. Depois você volta para cá, que tudo vai fazer mais sentido. Bom, aqui a gente vai fazer a parte 2, que é falar sobre o fator RH. Eu vou te apresentar agora um outro antígeno que é muito importante para fazer classificação sanguínea, tipagem sanguínea. Vamos lá. Primeiro, o nome do antígeno é fator RH, porque ele foi encontrado a primeira vez no macaco do gênero Rhesus. Então esse RH faz referência ao gênero do macaco onde o antígeno foi encontrado. Fechado isso? Depois que localizaram no macaco o antígeno RH, procuraram se seres humanos também poderiam apresentá-lo. E sim, alguns seres humanos têm. Alguns não, a maioria tem. Quer ver? Vem cá comigo. Ficou assim, ó. Todo ser humano que apresenta o fator RH nas hemácias, o antígeno RH nas hemácias, é chamado positivo. Quem você vê que tem sangue positivo é porque ele tem o antígeno RH nas hemácias. Fecharam? E é 85% da população mundial. Tá? Agora, o ser humano que não tem o antígeno RH nas hemácias é o negativo. Tá? E é uma minoria, são 15% da população mundial. Sendo assim, já dá pra gente perceber que tem o sangue mais comum no planeta e o sangue mais raro no planeta. O sangue mais comum é o O do tipo positivo. O positivo, mais comum. E o sangue mais raro do planeta vai ser o AB do tipo negativo. Se você tem sangue AB negativo, você tem o sangue mais raro do planeta. Doe, por favor, que a tua doação pode salvar muitas vidas. Fechado isso? Agora vamos para cá. Agora vamos analisar a parte genética, tá bem? Para ter o antígeno RH, para ser positivo, é uma herança dominante. Então o indivíduo pode ter o genótipo desão-desão, que é o homozigoto, ou pode ser desão-desinho, que é o heterozigoto. Fechou? E quem não tem o antígeno RH vai ser o homozigoto recessivo, desinho-desinho. Ficou claro isso? Desão-desão, desão-desinho, positivo. Desinho-desinho é a pessoa com um fenótipo negativo. Fechado? Olha para cá. Eu te falei que a pessoa positiva é aquela que tem o antígeno RH na superfície da hemácia. A pessoa negativa não tem. Agora vamos para os anticorpos. Lembra que eu produzo anticorpos contra antígenos que eu não tenho no corpo, contra os antígenos estranhos. Inclusive é bom lembrar sempre que se você produzir anticorpos contra o antígeno que tem no seu corpo, que tem na sua célula, você vai desenvolver a chamada doença autoimune, que é quando o sistema imunológico ataca células saudáveis do próprio organismo, o que é muito ruim, é muito nocivo, é muito perigoso, né? Então vamos lá para cá. Então, se eu sou positivo e tenho um antígeno RH, eu não produzo um anticorpo contra ele. Vai esquecer, tá? Pessoas positivas não produzem o anticorpo anti-RH. Não produz. Agora, a pessoa que é negativa, que não tem o antígeno RH, produz anticorpos contra ele. Ó. A pessoa que é negativa pode produzir o anti-RH. Agora, prof, o que você botou aqui que pode? Isso é curioso também, filho. É que assim, a pessoa negativa, ela não nasce com anticorpo anti-RH. Não nasce, não é natural. Eu só vou produzir o anticorpo anti-RH se eu for sensibilizado. Guarda essa palavrinha para mim, filho. Sensibilizado é quando a pessoa entra em contato com o antígeno e fabrica anticorpos contra ele. Então imagina, vamos lá. Se eu tenho sangue negativo e alguém coloca em mim sangue positivo, eu recebo o antígeno RH, aí eu sou sensibilizado a fabricar o anti-RH. Olha um exemplo comigo. O professor de vocês é O negativo, eu sou O negativo, tá? E eu nunca fui sensibilizado.
Então, se você pegar agora uma amostra de sangue mesmo, se você pegar o meu plasma sanguíneo, eu não tenho anti-RH, porque nunca fui sensibilizado. Pegou direitinho? Vamos para cá agora. Agora, baseado nessa tabela, vamos falar sobre doação. Vamos lá. O que a gente aprendeu na aula de ABO e eu vou usar aqui também. Quando você pensar em doação, pensa assim, ó. Do doador, o que interessa são os antígenos na hemácia. E do receptor, o que interessa são os anticorpos no plasma. Então vem cá comigo. Quem pode doar para quem, professor? Olha lá, o negativo pode doar para o positivo. Bora ver por quê? O negativo não tem antígeno ó, nas hemácias, show. E a pessoa positiva não tem o quê? Anticorpos. Mas calma, sempre tem aquele aluno, né, que quer fazer aquela pergunta um pouquinho mais complicada. Mas professor, peraí, e se eu for uma pessoa negativa e eu já tiver sido sensibilizada e tiver o anticorpo anti-RH? E se eu tiver anti-RH, eu ainda posso doar para o positivo? Sim, mas tem que ser em pequena quantidade. Porque se você tiver o anti-RH e doar uma quantidade de sangue muito grande, aí o anticorpo realmente pode ser agressivo para o receptor. Fechado isso? Bem bacana a situação. Então, quem é negativo pode doar para quem é negativo também e para quem é positivo. Quem é positivo só pode receber de quem é negativo e de quem é positivo também. Fechado isso? O que não pode, vamos repetir, não pode. Sangue positivo não pode doar para quem é negativo. Por quê? Essa pessoa negativa seria sensibilizada a produzir o anti-RH. Fechado? Deixa eu ver se você entendeste mesmo, vem cá comigo. Para montar isso aqui, ó, o doador universal e o receptor universal, a gente vai usar o sistema ABO e o RH. Vamos lá? Quem é o doador universal de verdade? Vamos lá. Vai ser o indivíduo que é O, porque o O pode doar para A, B e AB, e tem que ser um O negativo. E quem é o verdadeiro receptor universal, filho? Vamos lá. Vai ser o indivíduo AB, porque o AB recebe do A, do B e do O. E tem que ser o AB o quê? Positivo. Ficou assim, ó. Esse aqui é o nosso doador universal, esse aqui é o nosso receptor universal. Fica atento. Boa, filhote, agora vem cá comigo. Aprendeu direitinho a tabela, doação, né? Tá tudo ok. Agora vamos lá. Vamos fazer tipagem sanguínea. E essa tipagem agora, eu vou usar o sistema ABO e o RH. Tá certo? Então vamos cá, me acompanha. Olha como é que funciona. Imagina que chegou comigo um paciente, né? Você vai furar o dedo do indivíduo e tirar 3 amostras de sangue. 3 gotinhas, tá aqui, ó. Aí imagina que veio ele e a namorada. Então eu peguei, furei o dedinho da namorada também, 3 gotinhas de sangue. Por que 3 gotinhas, professor? Porque em cada gotinha de sangue eu vou jogar um anticorpo diferente. Vamos lá. Na primeira eu vou jogar o anticorpo anti-A, na segunda eu vou jogar o anti-B e na terceira eu vou jogar o anti-RH. Como é que se faz uma tipagem sanguínea? Vamos lá. Você joga o anticorpo no sangue para você localizar os antígenos. O que a gente vai fazer aqui na aula agora é buscar antígenos. Então bora fazer junto. Imagina que quando eu joguei os anticorpos, deu reação bem aqui, ó. Reagiu no primeiro e reagiu aqui no terceiro. Bora fazer, filho, vamos lá. Olha o raciocínio. Se o anticorpo anti-A reagiu com o sangue do paciente, é porque no sangue dele tem antígeno A. Não vai esquecer, tá? O anti-A reage com o antígeno A. Fechado isso? Então o sangue do indivíduo é A. Olha aqui agora. Se o anti-B não reagiu com o sangue do indivíduo, é porque ele não tem o quê? Antígenos B. E se ele não tem antígenos B, ele não é B. Fechado? O sangue do paciente é A. E aqui, filho, ó, se o anti-RH aglutinou com o sangue do paciente, é porque ele tem o quê? Antígenos RH. E quem tem antígenos RH na sua hemácia é positivo. Então essa primeira lâmina é de um paciente que tem sangue A, ó, positivo. Foi todo mundo? Calma, é sempre bom ter uma segunda chance, até pra gente fortalecer o que aprendeu. Vem cá comigo. Agora veio a namorada do paciente, tá? Vamos lá. Aí eu joguei as 3 gotinhas de sangue dela aqui, vou jogar os anticorpos. Imagina que no exame dela deu assim, filho, ó. Reagiu aqui e não reagiu nem no primeiro nem no terceiro. Bora, devagar sempre. Se o anti-A não reagiu com o sangue da moça, é porque ela não tem antígenos A.
o sangue dela não é A. Fechou? Se o anti-B reagiu com o sangue da moça, é porque ela tem antígenos B. O sangue da moça é B. E aqui, ó, se o anti-RH não reagiu com o sangue da moça, é porque ela não tem o antígeno RH. O sangue dela é B negativo. Tá bem aqui, ó. O sangue dessa moça é B negativo. Deu para entender direitinho? Então, a tipagem sanguínea, como é que ela funciona? Você vai jogar anticorpos no sangue do indivíduo, mas o que você busca, a finalidade, é você localizar os antígenos. Tudo bem? Agora olha só para cá, filho. Eu botei esse exemplo aqui de propósito. Atenção agora. Eu coloquei aqui na história, ó, uma mulher que tem sangue negativo e possivelmente vai casar e construir uma família com esse cara que tem sangue positivo. Isso aqui pode dar uma complicação. Eu vou te mostrar agora que sempre que um casal é assim, ó, que a mamãe é negativa e o papai é positivo, pode haver uma complicação chamada eritroblastose fetal. Dá uma olhadinha bem aqui, ó. Eritroblastose fetal. Ou chama também doença hemolítica do recém-nascido. Tá aqui, ó. Doença hemolítica do recém-nascido. Vamos ver como é que funciona. É extremamente simples, tá? Fica ligado, olha pra cá. Separa um papelzinho em branco aí pra tomar nota, tudo que é importante, tá bom? Bora começar. Dá uma olhadinha. Primeiro, bora imaginar que a mãe é negativa. Então bora imaginar que ela é assim, ó. Ela é Dzinho, Dzinho. Confere, filho? Vamos lá. O pai é positivo. Bora imaginar que ele é um heterozigoto. Então ele vai ser um Dzão, Dzinho. Confere? Beleza. Esse casal pode ter filhos positivos ou negativos. Tá? Então bora imaginar que a primeira criança, o primeiro menino, tá? O primeiro filho do casal, pegou o Dzão do pai, ó, o Dzinho da mãe, e a criança veio positiva. Fechado isso? Beleza. Olha o que está acontecendo aqui, filho. Eu tenho uma mãe negativa, mas ela está grávida de uma criança positiva. Vem cá comigo, isso é muito interessante. Eu estou representando aqui, para ficar bem didático a coisa, assim, ó. Essa bola grandona representa o corpo da mãe, pode imaginar assim, e essa bola menorzinha representa o filho positivo, tá bom? Beleza. Meninos, durante os 9 meses de gravidez não tem problema. Por quê? Porque durante a gravidez, o sangue do filho e o sangue da mãe não se misturam. Não tem mistura. Só vai haver mistura entre o sangue do filho e da mãe se acontecer alguma lesão, se a mãe cair, por exemplo. Aí pode ter um descolamento da placenta, tá bom? Então bora imaginar que essa mãe não caiu. Bora imaginar que não teve problema. Então se não teve problema durante a gravidez, o sangue da mãe e do filho não vai se misturar. Fechado? Só que vai ter o parto. Na hora de fazer o parto, vai ter que descolar a placenta. E aí quando descolar a placenta, uma pequena quantidade de sangue do filho passa para o corpo da mãe. Bora representar, vai ficar assim, ó. Então, na hora do parto, tá? O que vai acontecer? Algumas hemácias do filho, ó, vão passar para o corpo da mãe. Só que o menino é positivo, então na hemácia vai ter o antígeno RH. Todo mundo entendeu, filho? Fecharam? Beleza, isso aqui não é legal. Por quê? Porque a mãe é negativa. Ela não podia receber sangue positivo. Essa mãe vai ser o quê? Sensibilizada. Se essa mãe não for tratada a tempo, ela vai começar a produzir o anticorpo anti-RH. Bora imaginar, filho, que essa mãe não foi tratada, tá? Essa mãe foi sensibilizada e ela produziu os anticorpos anti-RH. Beleza. Aí você vai perguntar assim, professor, essa primeira criança vai sofrer algum impacto disso aí? Nenhum, porque ela já estava saindo, já era o parto. Então, essa criança saiu e deixou a mãe sensibilizada. Então, o primeiro filho não sofre nada. Beleza. Só que olha só o que aconteceu. Bora imaginar que esse casal tem uma segunda criança. Aí vamos lá. O moleque herdou de novo o Dzão do pai, Dzinho da mãe, ó, o moleque veio positivo. É aí que vai dar problema. Por quê, filho? Repara bem. Essa mãe já está sensibilizada por conta do primeiro filho. Ela já tem o anti-RH. Vou até botar um asterisco nela aqui, ó. Esse asterisco é para representar que a mamãe está sensibilizada, tá bom? O que vai acontecer agora, filho? Os anticorpos que a mãe produz, o anti-RH que ela produz, vão começar a atravessar a placenta e vão ser transferidos para essa segunda criança. Peraí, professor, você disse que os anticorpos anti-RH atravessam a placenta? Deixa eu explicar melhor. É que assim, filho, os anticorpos anti-RH são proteínas de baixíssimo peso molecular, são pequenos. Então eles atravessam a placenta
e passam para o corpo da criança durante a gestação, durante a gravidez. Isso não acontece, atenção, isso não acontece com o anti-A e o anti-B. Por que não? Porque o anti-A e o anti-B são proteínas de maior peso molecular. Então não atravessa a placenta, não agride o bebê. Fechou, filho? Então não vai esquecer, tá? Durante a gravidez, o anti-RH da mãe atravessa a placenta para a criança. Por quê? Porque é uma proteína de baixo peso molecular. Fechou direitinho? Vamos lá. Isso vai ser uma tragédia. Vamos representar aqui, ó. Imagina, o anti-RH da mãe está atravessando a placenta para o corpo, ó, do segundo bebê. Por que é ruim isso, filho? Porque pensa comigo. Quando a criança recebeu o anti-RH que veio da mãe, isso vai destruir as suas hemácias. A criança vai sofrer destruição de hemácias. Daí o nome doença hemolítica. A palavra hemolítica é destruição de hemácias. E aí, como essa criança tem destruição de hemácias, o transporte de oxigênio no corpo do nenê é prejudicado. E aí, múltiplas funções da criança são prejudicadas. Na maioria dos casos, quando a criança sofre a doença hemolítica, ela já morre antes do nascimento. Tem criança que sobrevive ao parto, o médico consegue tirar a criança com vida, mas ela não sobrevive ao tratamento que é feito após o nascimento. Porque depois que o neném nasce, ele vai ter que sofrer punções, vão ter que puncionar o abdômen da criança e o encéfalo para tirar líquido. Vão ter que fazer uma exotransfusão sanguínea completa, trocar todo o sangue da criança. Então são procedimentos muito invasivos e às vezes o neném não resiste. Mas às vezes o neném resiste e sobrevive a isso aqui. Tem nenéns, inclusive, que passam pelo problema de doença hemolítica e sobrevivem com nenhuma sequela ou pouquíssimas sequelas para a seriedade tão grande da doença que ele viveu. Todo mundo entendeu? Então vem cá comigo. Vamos resumir assim então, ó. Olha a historinha. O primeiro filho, ao nascer, passou hemácias com antígeno RH para a mãe. A mãe foi sensibilizada e começou a produzir o anticorpo anti-RH. Na segunda gravidez, a mãe transfere o anti-RH pela placenta para a criança. E aí esse anticorpo destrói as hemácias da criança. Daí a gente chama doença hemolítica. Tudo bem essa história, filho? Mas olha que interessante, vem cá. Vamos imaginar que essa criança sofreu doença hemolítica do recém-nascido, né? E o casal decidiu serem pais de novo. Vão ter uma terceira criança. Só que olha pra cá. Bora imaginar que essa criança agora veio negativa, ó. Ela recebeu o desenho da mãe, ó, o desenho do pai, ela é negativa. Aí vamos lá, se você me perguntar na prova, professor, essa criança vai receber anticorpos da mãe? Vai também. Ó, o anti-RH da mãe vai passar para essa criança aqui, ó. E vai ser agressivo para ela? Não. Isso não. Por quê? Porque ela é negativa, filho. Quando essa criança receber o anti-RH da mãe, as suas hemácias não serão destruídas, porque as hemácias da criança não têm antígeno RH. Sacou a história? Então só quem vai sofrer, depois que a mãe for sensibilizada, só quem vai sofrer são as crianças positivas. As crianças negativas não, porque as suas hemácias não têm antígeno RH. Tudo bem, mas vem cá, tem uma coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu te falei, filho, durante a aula, você ficou bem atento. Eu disse que a mulher só vai ser sensibilizada se ela não receber o tratamento adequado. Então vamos lá. Como é que é o tratamento adequado, professor? Vamos lá. Aqui no Brasil, que bom. As mulheres atendidas pelo SUS ou pelos seus planos particulares vão ter todo o atendimento para isso. Como é que é? Imagina que eu sou o médico, né, o ginecologista obstetra, eu vou fazer o parto para essa família. Então, beleza. Eu sei que a minha paciente é negativa, né? Nasceu a criança positiva. O médico, filho, só vai descobrir o sangue da criança, o tipo sanguíneo da criança, quando ela nascer. Depois que a criança nascer, a tipagem sanguínea é feita com o sangue que tem no cordão umbilical. A gente tira sangue do cordão umbilical e faz a tipagem sanguínea da criança. Aí imagina, eu descobri que há uma incompatibilidade. A mãe é negativa e o bebê é positivo. Fica tranquilo. O médico pode intervir nesse caso em até 72 horas. Isso dá 3 dias. E como é que o médico vai intervir? É muito simples, vem cá. O médico vai aplicar na mãe uma solução chamada soro Matergan, que tem o anticorpo anti-RH. Olha para cá. O médico vai aplicar na mãe uma solução com anticorpo anti-RH. Que olha o que acontece, filho. Quando eu aplicar na mãe o anti-RH,
Esse anticorpo vai destruir as hemácias que ela recebeu do filho. Você está vendo como é simples a coisa? Se eu destruir as hemácias que a mãe recebeu do filho, ela não vai ser sensibilizada. Pegou a jogada, filho, não vai esquecer, tá? Então qual é o tratamento que se faz para essa mulher? Você destrói as hemácias que ela recebeu do bebê. E como eu destruo essas hemácias? Aplicando nela uma solução com anti-RH. Facinho, né? Então é um problema que pode ser evitado. Qual é a nossa preocupação? São aquelas mulheres que não têm o atendimento médico durante a gravidez e na hora do parto. Por exemplo, a comunidade quilombola no Brasil, às vezes são muito distantes de uma atenção médica, comunidades indígenas e mulheres que moram longe dos postos de saúde. Existem localidades no Brasil que o posto médico mais próximo da casa da pessoa fica a 200 quilômetros ou mais de distância. E aí a mulher, por não estar próxima daquele atendimento, acaba tendo filhos com parteiras. O que é perigoso disso, do trabalho com a parteira? É que a parteira não tem preparo técnico e nem tem instrumental para ajudar uma mãe numa situação como essa. Por mais que seja um trabalho lindo, tá, gente? Isso é uma coisa linda, as parteiras, se não fosse elas, muitas mulheres não teriam auxílio que precisa ter, né? Mas precisa aquela formação técnica e a instrumentação adequada, que elas não vão poder prover para a paciente. Entendeu direitinho? E aí, filhotes, tudo bem? Deu para entender legal essa aula? Não esquece, qualquer dúvida que ficar, bota nos comentários que eu vou ajudar vocês e isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Mas não esquece, indica pra galera, porque quanto mais inscritos tivermos no canal, mais aulas vou postar completinhas para vocês. Beijo!